Olá, amigos, boa noite. Hoje, nossa quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021, estamos aqui mais uma vez para continuarmos as nossas reflexões a respeito da obra Vidas Vazias, de Joana de Ângelis, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, agradecemos muito aos amigos que sempre estão conosco, vamos fazer a nossa prece, depois estaremos com certeza cumprimentando a todos que participam conosco deste momento para as nossas reflexões. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, caindo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações e fortaleça em nós a fé, a esperança, da mesma forma que a caridade, na forma da piedade que possamos ter. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, o nosso boa noite, Jane, Célia, Marcelo, Isabel, Tânia, sejam todos bem-vindos, Brígida, é uma alegria sempre quando estamos juntos, Dilza, Ivete, sejam todos bem-vindos, Divone, sejam muito bem-vindos. Vamos às nossas reflexões, depois nós continuamos aí cumprimentando os amigos, mas nós estamos hoje naquelas reflexões da obra de Joana de Ângelis, Vidas Vazias. Uma obra sensacional que mostra muito das nossas dores e aflições na vida, né? A razão de nossas dores e aflições na vida e nos chama, assim, a uma experiência, uma vivência diferente no nosso existir. Então, meus amigos, nós estamos no capítulo 7, quando na obra o título do capítulo é Escândalos. E nós vimos aquela condição de escândalos que Jesus comentou, né? Nós trouxemos isso lembrando as falas de Jesus. Então nós estamos refletindo, paramos nesse trecho quando Jesus falava do escândalo que precisa muitas vezes vir à face da terra, quer dizer, aquilo que tumultua, aquilo que tira a pessoa do cômodo, aquilo que vai fazer com que ela então seja mexida no seu modo de viver. Então esse era o escândalo a que Jesus se referia, aquilo que estava ferindo os costumes de época, que foi o caso dele, como nós citamos, e aí nós vamos ver então Jesus dizendo, sim, é necessário que venha, porque chama atenção, porque faz com que as pessoas percebam, mas, dizia Jesus, ai de quem, por quem ele venha. Por que Jesus falava isso, ai de quem, por quem ele venha? Porque vai pagar um preço alto por agir diferente, por falar diferente, por fugir daquilo que seria o convencional. Então, ele alertava sobre isso. Joana de Ângelis continua fazendo uma análise a respeito do escândalo e vai comentar na terra. Então, primeiro ela se ocupou daquilo que Jesus colocou e agora falando de todos nós aqui na terra. Vamos primeiramente ao nosso boa noite, Rosângela, Terezinha, Laura, Cidinha, sejam muito bem-vindas. Eu não sei se disse boa noite a Tânia, mas está valendo, se eu não disse, digo de novo, não tem importância. São os amigos que estão conosco sempre. Na terra, dizia Joana, atualmente vivemos um período de agressividade, de despautério, de morbidez, que não tem como ser silenciado. Olha que análise, uma visão perfeita dos nossos dias atuais. Estamos vivendo na Terra, neste momento, na face do planeta, um período de agressividade. As pessoas estão agressivas. Tudo é motivo de briga, tudo é motivo de discussão, todo mundo se dói para lá, se dói para cá, todo mundo leva a ferro e fogo, parece que sem paciência ou sem entendimento, enfim, agressividade, a troco de nada, as pessoas
agridem o outro, física, moralmente, né? De forma oral ou de forma gestual, a agressão vem. Enfim, é uma agressividade. Mal você olha uma pessoa, o outro é capaz de perguntar: por que você está olhando? É um sinônimo dessa agressividade. Você fala alguma coisa, o outro já dá aquele troco, como a gente diz, na lata. É isso mesmo, já volta com 2 pedras na mão. É um momento assim que nós estamos vivendo, um momento de despautério. Perdemos até a noção das coisas, porque é tanta loucura junto, convivendo no mesmo momento da nossa vida. É tanto desarrazoado, é tanta enganação, é tanta mentira. Nós nunca ouvimos falar tanto em fake news, nunca ouvimos falar tanto nessas corrupções. Estamos vivendo tudo isso ao mesmo tempo. Além dos fenômenos geológicos que o planeta está passando, nós estamos vivendo esses fenômenos da humanidade, dessa humanidade em convulsão. Por isso que Jesus diz que no final nós teríamos essa convulsão, mas não seria uma convulsão telúrica, ou seja, da face da Terra, do planeta, mas seria uma convulsão na consciência do ser humano, no comportamento da humanidade. E assim, zero de morbidez, porque é mórbido, é querer, é um culto a tudo que é muito ruim, a tudo que é muito trevoso, a tudo que é negativo. Assim dizer, é um momento desafiador, é verdade, estamos vivendo um momento de desafiador. Tânia diz, abalam nossas convicções e paz. Podem até abalar, mas é bem aquilo. Quem está escorado no Cristo, nós vamos ficar como aquele programa antigo que tinha na rádio, balança, mas não cai. Então, sim, nós nos abalamos, tem hora que a gente diz, Senhor, não sei, deixa eu respirar um pouco, deixa eu desligar tudo, deixa eu ver alguma coisa diferente, para novamente reequilibrar o meu estado de paz interior. E continuar. Então ela analisava isso, que ela disse que não tem como ser silenciado, não se esconde mais. É uma efervescência tão grande que não tem como esconder. Ela está aí, real, diante dos nossos olhos em todos os instantes. De tal maneira se repetem os fatos censuráveis que, de alguma forma, alguns deles quase adquiriram cidadania social, gerando aceitação com certa naturalidade. Que palavras sábias e que identificam, sim, situações que estamos vivendo. De tal maneira se repetem os fatos censuráveis. Aquilo que era censurável está sendo repetido N vezes em nossas cabeças, como socialmente aceito, politicamente correto, são expressões de nossa época. Socialmente aceito, politicamente correto, isso tudo está na nossa época. Que alguns desses fatos deploráveis, censuráveis, ganharam tanta força, ganharam cidadania social, quer dizer, lembram de uma expressão que surgiu há poucos anos atrás, chamada normose? Coisas absurdas que são repetidas tantas vezes que as pessoas acabam aceitando como normal. E é isso que falam, isso é normal nos nossos dias. Isso é normal ser assim nos nossos dias. Não, não é normal. Nós estamos dando um estado de normalidade àquilo que seria censurável, àquilo que não seria o ideal. Mas é tanta que nós acabamos incorporando nos costumes, na linguagem, nos atos, coisa nossa. Vão dando uma cidadania social, gerando aceitação com certa naturalidade. Tolerância, e vamos colocando. E esse estado de normose vai contaminando todas as mentes. E ela vai fazer uma listinha de exemplos desses acontecimentos.
desses acontecimentos. Antes tem Marta, Thelma, Yara, boa noite a todos. Eu ainda não estou conseguindo ver tudo aqui no notebook, não está dando, mas pelo celular alguma coisa eu consigo visualizar. Mas sejam bem-vindas, é sempre uma alegria. Opa, entrou todo mundo aqui, Sandra, Mara, Mauro, Lena, olha a Carol hoje fazendo aniversário, parabéns. Seu Antônio, Sebastiana, são amigos, Cleusa, são amigos que estão conosco constantemente, agora a gente já consegue percebê-los aqui. Até as carinhas, os coraçõezinhos, tá tudo visível, uma beleza. Então vamos ver a listinha, Júlio também entrando, vamos ver a listinha daquilo que Joana vai nos mostrar como coisas censuráveis, que estão sendo incorporadas no dia a dia do nosso existir, seriam coisas escandalosas, porque o escândalo é aquilo que foge da moralidade, dos bons costumes. Então ela vai levantar uma lista disto para que a gente veja e que está sendo tão usual, tão coloquial, que estamos aceitando como normal. Na linguagem, ela começa analisando. Com certa naturalidade, palavras chulas tornaram-se comuns e expressam vulgaridade que se permitem às pessoas que deveriam se comportar corretamente. Palavras chulas, que significam os palavrões, as palavras de baixo calão, como a gente diz, coisas que ferem nossos ouvidos. São palavras que ganharam naturalidade nos nossos dias. Seja na linguagem oral ou escrita, nós estamos vendo isso aos montes em todo lugar. De tal forma essas palavras foram incorporadas que que era uma coisa tão vulgar que pessoas de bom tom jamais diriam, mas as pessoas acabam incorporando a sua linguagem. Boa noite, Maria Helena. Que bom quando nós vemos o pessoal de Alfenas junto. Lígia, boa noite. Rosa, sejam todos bem-vindos. Depois ela vai analisar ainda, além da linguagem que ela está mostrando para nós, né? Nos relacionamentos, nos negócios, interpretação das leis, que, olha, não coisas muito sérias, relacionamentos, negócios, leis, era tudo muito correto, né? Vinha no correto. Num repente, chega-se ao caos no que diz respeito à correção moral. Nos relacionamentos, nos negócios, na interpretação das leis. Nem isso está escapando. Até isto, interpretar leis, que seria algo de uma área nobre, de profissionais respeitados, atentos, e escorreitos no seu modo de ser, num repente, toda esta área está um caos. Chega-se ao caos no que diz respeito à correção moral, ao comportamento das pessoas. Então, é tudo muito confuso. Nas condutas, ela analisa. Degradantes se fizeram tão comuns que parecem não merecer censura. Condutas degradantes. Condutas que as pessoas têm que a gente... São coisas, se nós olharmos esses videozinhos que muitas vezes postam na internet, são coisas absurdas da conduta do ser humano nas vias públicas, na intimidade do seu ser e publica-se. Enfim, condutas degradantes se fizeram tão comuns, que parecem não merecer censura. Nós vemos muito disso nas danças atuais, nas apresentações, e as crianças sendo levadas numa sexualidade exacerbada. Né? A Adriana, que é da área dela, dizendo que a lei
é interpretada conforme o cliente do judiciário. Estamos vendo isso, é uma verdade o que ela diz, né? Essa interpretação difícil, quando deveria ser única, e isso gera aquilo que nós chamamos de uma insegurança judiciária. Ninguém mais está seguro de nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer, você não sabe como vão interpretar, você não sabe como vão falar alguma coisa, não tem uma linha nítida de conduta. Tudo isso fazendo parte desse nosso momento da atualidade terrena. A família, analisa Joana, quase totalmente desestruturada, impossibilitada de conduzir com equilíbrio seus membros, assim como educar os filhos. Porque muitas famílias sofrem algumas restrições ou censuras ou críticas porque educam os filhos dessa ou daquela forma, ela não tem mais essa liberdade. De repente, ela foi invadida por regras outras que alguém colocou e que ela deveria seguir. Os valores morais cedem lugar a subornos quase legais. Porque, de repente, a palavra propina, e que é uma palavra assim, bem comum, você viaja para fora do Brasil, em muitos lugares, as pessoas querem propina para isso ou para aquilo, quer dizer, ele quer um agrado, ele quer um mimo, ele quer um troco, só que, de repente, essas propinas, elas ganharam volumes monstruosos. O que nós vemos de desvio de verbas, né, dos cofres públicos, por conta desta forma de suborno, para ter isso ou aquilo, você tem que oferecer alguma coisa em troco, senão você não tem direito a isso ou aquilo. E é tão comum que as pessoas já se habituaram a dizer assim, mas e se eu der tanto, você me passa na frente desse? Quer dizer, tornou-se algo quase legal. Oferecer alguma coisa a mais para aquilo que deveria ser deveria ser reto, exato. Não, de repente as pessoas se acham até no direito de oferecer, mesmo, já se acostumaram tanto aos que pedem, que de repente a própria pessoa oferece, já incorporou como um costume. E as grandes responsabilidades ficam à margem para serem transformadas em infrações e alucinados conciliábulos de desonestidade, furto e dissimulação. Grandes responsabilidades foram deixadas de lado. Assuntos sérios colocados de lado. Responsabilidades de tarefas a serem executadas, postergadas, deixadas de lado, em função desse tempo perdido, né? Com infrações, com alucinados, ela coloca alucinados conciliábulos de desonestidade. Junta uma turma, faz um colégio, né? Um colegiado para discutir, quadrilha, discutindo a desonestidade, como vão proceder ou deixar de proceder, onde vão tirar vantagem ou não. O furto e a dissimulação, tudo isso botou de lado a responsabilidade, os atos. Então, quando a gente olha esse quadro que Joana de Ângeles está nos trazendo, a gente, meu Deus, nós estamos no mundo salve-se quem puder, porque é um quadro muito complicado para a gente vivenciar. A única coisa que não nos desanima é sabermos que Jesus tinha alertado que no final dos tempos haveria toda essa convulsão, né? Os verdadeiros terremotos, os verdadeiros maremotos, não na esfera física, mas na humanidade terrena. E saber que se estamos aqui num momento desses, é porque estamos qualificados. E estamos em teste. Vamos embarcar nessa canoa ou vamos seguir por outros caminhos? São provas. Estamos sendo provados todos os dias, em todos os instantes, na nossa firmeza moral, no nosso código de ética. Nós estamos sendo testados. Vencendo isso, estamos saindo
espíritos mais fortes, mais maduros, mais decididos. É isto que o mundo de regeneração precisa. Não são pessoas boas, mas são pessoas que estão se firmando, pessoas que estão propostas a viver de uma forma correta. E esses desacisados do passado que se envolveram em todas essas coisas, não querem pegar o trilho, serão convidados compulsoriamente a se retirarem de cena. Bem, então Joana analisa tudo isso. E tudo isso é motivo de escândalo. Seja a linguagem, os relacionamentos, os negócios, as interpretações de leis, nos escandaliza, chama atenção, sai do padrão. Então você fica assombrado. São coisas que nos assombram. Mas no tempo em que nos assombram, que nos assustam, também fazem com que pessoas fortes apareçam, defendam as suas bandeiras, coloque-se à frente de determinados movimentos para alavancar a caminhada. Então todos nós estamos aí enquadrados. Vamos lá, Simone, Eliana, Divone, Cazuco, Marilda, boa noite, sejam bem-vindas. A sociedade, ela vai falar um pouquinho sobre a sociedade. Então ela falou daquilo que é motivo de escândalo na nossa vida atual. A sociedade cambaleia por falta de alicerces de segurança moral e espiritual. E é um fato muito importante. Nós já comentamos isso, que a questão espiritual vinculada às religiões, elas são código de moral, elas são freios, elas sustentam a fé, elas dão força às pessoas. Então, quando você quer destruir o outro, você quer enfraquecer o outro, basta ir tirando dele essas possibilidades, onde ele não tenha uma tábua de salvação, onde ele não tenha um porto seguro onde ancorar. Então, a sociedade vai cambaleando. Ela ora cai, ora levanta, tem dificuldade, porque os alicerces têm falta de segurança moral, que seria uma ética, um padrão ético para os costumes de vida em sociedade. Parece que perdeu tudo. Tudo pode, tudo é permitido, qualquer coisa que você diga não, são muitas críticas, e todo mundo processa tudo, e todo mundo reclama de tudo, quando não há um lugar comum de direcionamento dos nossos passos. E a questão espiritual, porque quando entra esse materialismo exagerado, como nós estamos vivendo atualmente, o lado espiritual ele se esvanece e com certeza dificulta para o homem, porque só esse lado material não alimenta a alma. Ele atende às necessidades do corpo, mas não alimenta a alma. Boa noite, Sérgio. Em toda parte, nós vamos ver situações equivocadas, quanto vergonhosas, que ensejam desânimo e tristeza. Porque é isso mesmo que a maioria, diante de tudo isso, tem hora que a gente diz, meu Deus, eu estou até desanimada. A gente tenta fazer o melhor, tenta viver da melhor forma possível, e parece que não é isto, né? Dá desânimo, você investe, ajuda, faz, quando você olha a coisa está toda complicada. Então, existe essa situação de desânimo e de tristeza, porque é muito triste nós vermos uma sociedade se diluindo diante dos nossos olhos. Algo que era estruturado, pessoas se degradando, pessoas se corrompendo. É triste de olharmos isso. Ninguém deseja isso. Mas está aqui, nós vamos assim, proceder bem é quase uma atitude repreensível. Algumas postagens que eu já vi no Face falam bem disso, né? Que quem quer andar certo, de repente, nós temos que medir as palavras, porque falar o que é correto e falar o que é bom, de repente é algo que está errado, não está dentro do contexto, é visto como ruim.
É uma inversão de valores que nos parece existir. Essa inversão. Então ela diz, proceder bem é quase uma atitude repreensível. Você é bobo, o que é isso? Você está fora, não é assim. Quando esses escândalos ocorrem com pessoas aparentemente respeitáveis e sociedades saudáveis, a ressonância em outras existências é perturbadora, de consequências imprevisíveis. Então, nós vemos aqui, né, a questão, quando acontece tudo isso que nós vimos, com pessoas aparentemente respeitáveis, eram pessoas que você tinha em mente, corretas, boas, dignas. Então, pessoas respeitáveis ou sociedades que eram muito bem organizadas e de repente essa sociedade se corrompe de uma forma absurda, o que virá futuro dessa sociedade, dessas pessoas, será algo de consequências imprevisíveis em existências perturbadoras. E aí nós vamos ver povos sofrendo e a gente diz, mas por que será que esse povo sofre tanto? Por que será que essa pessoa está passando por tudo isso? Existem razões. É a semeadura e a colheita. Então, se semeia o errado, se semeia o negativo, se semeia aquilo que é contrário à lei de Deus, que é uma lei de amor, de equilíbrio, se semeia desse jeito, o que é que nós vamos receber em troco? O que é que virá dessa semeadura? Claro que são os reflexos dessa plantação. Eles virão até nós. No coletivo humano, estimulam a criminalidade e a desintegração da dignidade. É isso que virá. No coletivo humano, nós vamos ter uma sociedade, nós vamos ter um povo, um país, uma raça, onde a criminalidade vai ser uma coisa absurda, porque houve uma transgressão anterior. E agora o reflexo é isso, ninguém tendo limites, todo mundo se mostrando com os seus lados negativos mais exacerbados e a desintegração da dignidade de Joana de Ângeles na sua página. O companheiro, perdão, deixe-me voltar aqui. Felizmente, as divinas leis guardam aqueles que as desfraudam para aplicar corretivos severos que se fazem necessários. Não adianta aquilo que dissemos da lei de causa e efeito. E acontece isso mesmo. A lei divina acaba fazendo os corretivos a aquelas transgressões. Então, quando nós vemos muitas vezes uma afirmativa que a nossa terra é uma escola, um hospital e uma prisão, já ouviram isso? No meio espírita é até uma fala comum. A terra é uma oficina de trabalho, uma escola e uma prisão. É um lugar de corretivo. E há momentos em que esse corretivo chega para retificar as trajetórias daquelas almas que transgrediram. Isso foi a análise que Joana fez da vida na Terra neste momento. Então ela falou daquilo que Jesus dizia, mas agora ela pintou o quadro, né, da vida na sociedade terrena. E ela vai agora trazer para esse lado mais subjetivo, mais individual, de aconselhamento a todos nós. Toda criatura humana é portadora de fragilidade moral que deve ser corrigida no transcurso da existência, razão pela qual a reencarnação é de alto significado para todos os espíritos. Ela já começa por aí, a dizer que toda criatura humana, todos, sem exceção, todos nós, trazemos sim fragilidades morais.
pontos em que somos, né, o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso pontinho fraco, aquelas tendenciazinhas, porque experimentamos isso no passado, vivemos intensamente esses quadros. Por conta disso, na atualidade, ainda tem lá aquele pontinho, aquele ladinho mais frágil, aquela brechazinha que, se nós permitirmos, tanto encarnados como desencarnados vão linkar ali e vão fazer um estrago, porque vão aproveitar aquela brecha que existe em nós. Todos nós somos portadores de fragilidade moral, que deve ser corrigida. Então, os nossos enganos neste campo devem ser corrigidos no transcurso da nossa existência. Então, na nossa reencarnação, quando aqui aportamos bebezinhos, mas como espíritos trazendo todo o nosso acervo de conhecimento, mas também as nossas fragilidades, a grande tarefa dentro da família, no lar, é observar essas tendências, essas fragilidades, essas quedinhas e ir trabalhando isso para libertar aquela criatura dessas possibilidades e fazer então com que ela se fortaleça e se liberte, porque são verdadeiros grilhões que aprendem. Assim, nós vamos corrigindo no transcurso da existência. E ela acrescenta, razão pela qual a reencarnação é de alto significado para todos os espíritos. Essa é a razão da reencarnação. Nós pensamos em reencarnação para evoluir, nós falamos de reencarnação para retificar, para de alguma forma nos acertarmos com as dívidas que já comprometemos, mas não falamos como. Não falamos como. Nós falamos de um programa, mas não falamos da metodologia que vai ser usada para cumprir esse programa. A metodologia é a correção dos desvios morais que nós estamos trazendo e que se fazem desde do nosso nascimento, dentro do lar, com todos aqueles que estão conosco na jornada e que assim nós vamos então nos mostrando. A conduta correta de Joana não é virtude, é dever. Olha, ser correto não é virtude não, não é de pessoa muito santa, muito boazinha não, é o dever de todos. Esse é o dever do espírito, ser correto, cumpridor das leis, cumpridor dos seus deveres. É parte da nossa atitude mais adequada. Então, conduta correta não é virtude, é dever. Necessária ser exercida corretamente. Esse nosso dever precisa ser exercido corretamente e sem possibilidade de defecção, de desistir. Então, nos tornarmos pessoas corretas, e o correto é lei dos homens e lei de Deus. Esse é o correto. Nós temos que nos esforçar para seguir essa trajetória, sem desistir, né? Sem possibilidade de desistir e de maneira consciente, exercitar de maneira consciente, saber a necessidade, cumprir os deveres, saber dos deveres, agir dentro da lei. Não é isso que a lei manda? Então ótimo, então eu faço. Não é assim que deve ser? Então ótimo, então eu faço. Mas por que nós queremos sempre transgredir? Por que nós queremos sempre escapar? Está lá a plaquinha dizendo velocidade 80 km. Por que eu preciso passar a 90 se está escrito 80? Se foi pensado o projeto, o traçado daquela estrada, permite isso com segurança. Porque eu preciso ir para o lado da insegurança. Então, não é uma conduta, uma virtude andar certinho, cumprir tudo direitinho. Não é virtude, é meu dever. Não há vantagem nisso, não há nenhum mérito, nenhuma medalha de ouro nos esperando por conta disso.
é dever cumprir o nosso papel. Para que ocorra esse dever cumprido com consciência e sem desistir, né? A Tânia falou, estacionar em vaga de idoso ou deficiente. Pois é, aquela coisa absurda que a gente vê. Tem lá uma placa enorme, a vaga é para idoso. E de repente a criatura que está parando ali não tem nada de idoso. Ah, tem que colocar até o cartãozinho, é idoso, coloca o cartãozinho, tudo certo. Será que é difícil fazer isso? Será que é difícil olhar e dizer, bom, eu não tenho direito a isso? Acabou. Eu não tenho direito a isso. Aí vai na vaga do deficiente, que precisa não só da vaga, mas daquele espaço que é todo tracejado ao lado, que é para poder descer uma cadeira de rodas, para ter um espaço de segurança. Não, colocam coisa ali e tal. Meu Deus. E depois não quer ser multado, não quer. Mas está totalmente errado. Então são coisas, gente, que nós temos que nos aplicar, nós temos que agir da melhor forma possível. Isso é uma questão de aprender, uma questão de entender a razão e cumprir. Não tem outra história que não cumprir. Assim, para que ocorra, o que é que eu preciso para adquirir esse comportamento? O Evangelho de Jesus tem a mais eficiente proposta moral e espiritual para o processo de rápida evolução. Queremos ir depressa? Queremos recuperar o tempo perdido? Queremos nos acertar o mais rapidamente com a lei de Deus, com a vida mais moralizada, mais adequada? Então, vamos abrir o código. Vamos abrir a Constituição, que são os ensinos de Jesus que norteiam a nossa ética, o nosso código de moral. Para nós cristãos, evidentemente, mas que se aplica a todo mundo, porque os ensinos de Jesus não se restringem a cristãos, são ensinos de vida em sociedade e se aplicaria a qualquer criatura, independente de religião. Então, o código do Evangelho, seu conhecimento e prática, porque não basta só conhecer, é preciso praticar, é preciso fazer, né? Então, como é que eu vou cumprir isso aí, né? O que é que eu preciso fazer para cumprir? Seu conhecimento e prática proporcionam responsabilidade irrecusáveis, que se transformam em compromissos de imediata aplicação. Então, Jesus, ele alerta, mostra a situação, e aí, quando conseguimos captar a mensagem do mestre, ele se transforma nesse compromisso de imediata aplicação. Não dá mais para fazer de outro jeito. Não dá mais. Então, nós vemos aqui, a Adriana está mandando um texto aqui, dizendo que uma vez ela perguntou para o professor por que tinha países que tinham poucas leis e no Brasil tem muitas leis. É verdade, a nossa Constituição é enorme, uma Constituição dos Estados Unidos é muito pequena e resolve tudo. Então, por que isso? E ela disse que ele achou a pergunta engraçada. Quanto mais educação e bom senso tem um povo, menos leis ele precisa. É evidente. É evidente. Quando Jesus... Percebam essa fala da Adriana, percebam que Moisés coloca os 10 mandamentos. Não os 10 mandamentos apenas, que eram as leis chamadas leis de Deus, leis divinas, mas ele vai colocar lá em Levítico código de vida social. Então Moisés tem um tanto de leis que ele trouxe que são as divinas, que nós chamamos os 10 mandamentos, e um tanto de leis que ele colocou para a vida em sociedade, que está no Levítico. Nós podemos ir nessa obra do Antigo Testamento e vamos ver quantas leis Moisés colocou para que a vida da sociedade, aquele grupo, aquele povo que ele estava comandando,
pudesse transcorrer bem. Vamos lembrar uma lei de Moisés que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente vê aquelas pessoas andando com o cajado, né? E a gente passava, né? Até os pastorzinhos lá no presépio, a gente colocava o cajado na mão. Aquilo foi uma lei de vida em sociedade, que Moisés colocou, uma lei sanitária. Porque as pessoas defecavam e urinavam no meio ali entre as tendas, naquela viagem pelo deserto, sem o menor cuidado. E muitas doenças estavam sendo transmitidas, porque o outro vinha, pisava, aquilo tudo contaminado. E aí Moisés colocou uma lei sanitária. Eu digo que Moisés foi o primeiro sanitarista com registro, pelo menos na Bíblia que a gente vê. Ele diz que as pessoas, para defecarem, deveriam sair do local das tendas, de onde elas estavam armadas, se afastar, ter um pau, um graveto, algo, um bastão que ele cavasse a terra, defecasse ali, juntasse terra de novo. Então, aquele bastão, ele era uma medida sanitária, além de defesa contra cobras na caminhada, escorpiões que eles encontravam, mas era também usado para atender uma lei sanitária que ele coloca. Então, é verdade, quanto mais educação, mais orientação, mais informação, e começando do lar, porque a educação é o lar, quem é que vai dar esse substrato para o ser humano? Quanto mais educação, menos lei o povo precisa. Há uma lei aqui no Brasil que quando foi colocada, assim, meu Deus, mas teria necessidade de uma coisa dessa? E a gente vê que tem necessidade, senão a lei não estaria ali. Que era a questão dos pais idosos, dos filhos terem que atender seus pais idosos, porque senão eles vão responder processo, vão preso, porque não estão dando assistência àquele pai idoso. Isso é um descalabro, porque por uma questão de educação, de compreensão da lei de Deus, desse processo que o Evangelho traz, honra teu pai e tua mãe, que está lá na lei dos 10 mandamentos. Se nós entendêssemos isso, não haveria necessidade de uma lei desse tipo. Teríamos isso gravado em nossa mente, em nosso coração. É o mínimo atender a necessidade daquele pai, daquela mãe, idosos que não têm mais condição de se sustentar, muitas vezes. Estão abandonados. E os filhos, aí uma beleza. Quer dizer, é para a gente se assustar diante de uma coisa dessa. Então, a educação é fundamental. Há um livro de um amigo, Manuel Portásio, que ele escreveu, o título é Fora da Educação Não Há Salvação. Porque uma das palavras ou das frases muito citadas no meio espírita é fora da caridade não há salvação. E ele escreveu uma obra fantástica, muito boa, fora da educação não há salvação. A salvação de um povo está dependendo da educação. Então nós vemos Joana dizendo, e voltando lá a Moisés, como estávamos dizendo, haviam as leis divinas, haviam as leis da vida civil que ele foi colocando para cuidar daquele povo que ele estava liderando. Mas quando Jesus vem, Jesus diz às pessoas que ele reduziria todas aquelas leis em apenas 2 mandamentos. Primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ama ao próximo como a ti mesmo. E ele diz, isso é toda a lei. Então não precisaria tantas coisinhas no meio do caminho se nós cumpríssemos isso que Jesus falou. 2 ensinamentos suficientes para reger a vida do homem de bem. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a si mesmo. Não precisaria tanta coisa como a gente vê. Enfim,
ainda estamos necessitados disso, o que mostra o nosso estado de deseducação, né? O nosso estado de ignorância. Quanto mais leis, mais ignorância nós sabemos que aquele povo tem. Portanto, ele precisa das coisas nos mínimos detalhes, senão ele não entende. Para ele não é aquela ideia de, para o bom entendedor, meia palavra basta. Não, para ele tem que ser a palavra inteira e mais um pouco, porque a meia palavra ele nem consegue entender. Bem, seguindo então, Joana de Ângeles, a gente faz essas pausas porque são coisas que nós estamos vivendo, né? E Joana está analisando isso, e são as causas de escândalo, daquilo que perturba, daquilo que dificulta e daquilo que ficamos buscando solução. Então, ela continua a dizer, né? Para que ocorra, então, a nossa educação e nos tornarmos verdadeiramente cumpridores dos nossos deveres, né? Temos direitos? Sim, mas com os direitos também temos os nossos deveres. E nos tornarmos cumpridores dos deveres na lei dos homens, na lei de Deus, temos o Evangelho como uma proposta moral e espiritual para o processo de rápida evolução, maturidade do espírito. Seu conhecimento e prática proporcionam responsabilidade irrecusáveis, que se transformam em compromisso de imediata aplicação. Quer dizer, a gente veste a carapuça, a gente veste o ensino e começa a agir diferente. Os espíritos do Senhor veem a Terra para ampliar o conhecimento dos postulados evangélicos, e aqueles que os abraçam comprometem-se a vivenciá-los de maneira integral. Os espíritos do Senhor, quer dizer, os espíritos elevados, os mensageiros da luz, os mensageiros do bem, esses vêm à Terra, estão entre nós muitas vezes, não só como espíritos desencarnados, mas até como pessoas encarnadas aqui e que são criaturas nobres, vêm para ampliar o conhecimento dos postulados evangélicos, ou seja, dos ensinos do Evangelho de Jesus. Vêm nos ajudar. E aqueles que os abraçam, que vão aceitando esses ensinos de Jesus, comprometem-se a vivenciá-los de maneira integral, por um todo, em todo o tempo. Contudo, tem lá alguma coisa que dificulta o nosso caminho. A sagacidade de alguns indivíduos leva-os a ações hediondas que mascaram com cinismo e aparente ingenuidade. Sagacidade. Vamos lembrar Jesus quando ele disse: são lobos em peles de cordeiro? Ele falava dessa sagacidade. Lobos em peles de cordeiro. Vasos caiados, túmulos caiados por fora, cheio de putrefação por dentro. Vasos limpos por fora, cheio de sujidade dentro. Jesus falava disso. Que é o que Jonas está dizendo, a sagacidade de alguns faz com que ele tenha ações hediondas. Hediondas. E nós temos crimes hoje na nossa legislação classificados como hediondos. Então, ações hediondas que mascaram, faz um cenário com cinismo e aparente ingenuidade. A cara de paisagem está ali. Existe isso. E ela vai falar agora aos médiuns, porque nós estamos dentro de um contexto espírita. Então, ela diz, médiuns, como em todos os grupos sociais, porque os médiuns formam um grupo social nas casas espíritas. Eles têm, cada trabalho mediúnico é um grupo social. Então, ela diz, os médiuns, como em todos os grupos sociais, são convidados a assentar o trabalho em nobres responsabilidades com respeito ao próximo e a si mesmos. E o interessante, não é dentro do trabalho mediúnico.
Ele não pode se dizer médium e ter um comportamento no trabalho mediúnico e outro comportamento fora desse trabalho mediúnico. Ele está médium 24 horas por dia. Ele está um agente do mundo espiritual facilmente influenciável 24 horas por dia. E se ele é um médium de espírita, né? Se ele é um médium espírita, como se diz do espiritismo cristão, está seguindo a moral do Cristo, ele não pode ter dois comportamentos, duas caras, dois tipos de viver, senão ele vai estar dentro daquele grupo ali, ó, de sagacidade, com atitudes hediondas, escondidas, né, que mascaram com aparente ingenuidade. Não, ele estará enquadrado aí. Ele, como em todos os grupos sociais, os médiuns são convidados a assentar o trabalho, mesmo o trabalho mediúnico tem que ter como base responsabilidade e respeito ao próximo tanto quanto a si mesmo. Então não se concebe o médium participando de trabalho e desrespeitando o próximo de uma forma estrondosa, que a gente vê. A fraternidade que se faz necessária entre todos, fraternidade é uma virtude para a humanidade desenvolver. Todos os seres humanos precisam, são irmãos, precisam dessa fraternidade. Então, a fraternidade que se faz necessária entre todos não pode ultrapassar os limites do respeito e da consideração moral, indispensáveis ao exercício da faculdade, assim como a assistência dos bons espíritos que só se comunicam através daqueles que são humildes e honestos. Falando diretamente aos médiuns, a fraternidade dentro dos grupos mediúnicos, do médium para com as criaturas, ela se faz necessária entre todos e não pode ultrapassar essa fraternidade, essa amizade, esse companheirismo, não pode ultrapassar os limites do respeito. Não tem que faltar com respeito com o outro. Nós temos que respeitar as outras pessoas e dar consideração moral, porque essas ferramentas são indispensáveis ao exercício da faculdade mediunidade, assim como da assistência ao médium dos bons espíritos. Quer ter bons espíritos dando assistência, amparando, ajudando, iluminando, então tem que se colocar na qualidade de merecedor dessas boas companhias. De merecedor. E para ser merecedor, há que ter respeito pelos outros. Há que ter fraternidade pelos outros. Há que ter consideração moral pelas outras criaturas. E assim, esses bons espíritos poderão se comunicar, porque eles só fazem isso através de médiuns humildes e honestos. São qualidades que o médium precisa desenvolver. Humildade e honestidade. É preciso. Enquanto se depuram, falando diretamente aos trabalhadores, aos médiuns, enquanto se depuram, os servidores da mediunidade, são os médiuns de trabalho, recebem as orientações dos seus guias, imprescindíveis à conduta grave, de modo a estabelecerem com naturalidade o comportamento cristão, que deve ser mantido com todas as pessoas. Então, enquanto o médium está em trabalho, está se melhorando, está reencarnado aqui para se melhorar, ele vai tendo ajuda. Mas essa ajuda é para que ele também possa atender, envolver-se com as criaturas, estabelecer com naturalidade o comportamento cristão, que ele deve praticar e manter com todas as pessoas. Contudo, lá vem outra vez esse contudo da Joana de Ângeles. Mas, porém, todavia, contudo,
Ela está trazendo ali a sagacidade, a mesma palavra que ela usou para aqueles que enganam, para aqueles que cometem crimes hediondos e com aparência de santos. Lá vai a sagacidade de novo. Lobo em pele de cordeiro, como disse Jesus. A sagacidade de alguns exibicionistas e exploradores leva-os à prática de ações hediondas que disfarçam para a própria infelicidade. Ele não está... Claro que ele está prejudicando outras pessoas, mas ele está especialmente prejudicando a si mesmo. O maior peso está com ele, por agir desta forma. Eu deixei na página uma entrevista do Divaldo com a Mauri Júnior. Quem quiser, olha aí na página do Facebook, na nossa página, está lá uma entrevista do Divaldo Pereira Franco com a Mauri Júnior. E, entre outras coisas, ele faz comentário a respeito de um determinado médium conhecido e analisa este comportamento. É bastante interessante ver essas falas para que a gente tome bem pé de tudo isso que nós estamos vivendo. Então vem, porque são médios que escandalizaram, eram confiáveis, as pessoas acreditavam e, de repente, mostraram outro lado obscuro, desconhecido, difícil, que as pessoas não tinham visão dele, né? Mas o pior é para ele mesmo. A infelicidade maior vai ser para ele mesmo. É ele que está se comprometendo mais. A quem muito for dado, muito será pedido. É este que está em dificuldade. Se o escândalo é de efeito danoso entre encarnados, porque essas coisas ocasionam um caos no ambiente. Quando ocorre nos santuários da fé, de qualquer doutrina religiosa ou não, nos educandários, nas oficinas de trabalho, são ainda mais degradantes e perversos. Então, o escândalo é danoso no mundo, mas quando acontece um escândalo, algo que revela um mal num território do sagrado, da fé, né? Nos santuários da fé, de qualquer doutrina religiosa, ou não, num núcleo, numa sociedade, numa oficina de trabalho, quer dizer, no nosso ambiente de trabalho, numa escola, quando acontece isso, o dano é maior ainda e é muito mais perverso, é muito mais maldoso, porque está prejudicando a muita gente. As vítimas ludibriadas e abusadas carregam pesados fardos de amargura e desespero, desconfiança e ceticismo em relação ao seu próximo, onde estiverem. Onde estiver, as vítimas não vão esquecer. O tempo vai passar, mas as vítimas não vão esquecer. E o pior é que essas vítimas desencarnam e transformam-se em obsessores, perseguidores. Todas as consequências infelizes dessas ações nefandas são responsabilidade do infrator. A infelicidade daquela criatura, o desequilíbrio em que ela ficou, a dificuldade que ela passa é culpa de quem produziu a situação, que não tem ideia do gravame cometido. Às vezes, séculos se sucedem até a reparação dos males, porque o mundo espiritual continua, reencarnações próximas vão se reencontrar e aquele um vai cobrar, ele vai cobrar, ele vai pedir. Não permitas nunca, ela está encerrando aqui o capítulo que fala sobre escândalos, que é esse capítulo 7º. Não permitas nunca leviandades na existência, especialmente em razão dos compromissos assumidos na espiritualidade, assim como aqueles que dizem respeito à convivência com o próximo. Temos tarefas, assumimos compromissos, eles não comportam leviandade. E o nosso relacionamento com o próximo também não comporta leviandade. A nossa convivência com os outros não comporta leviandade. Nós precisamos de mais seriedade, mais comprometimento. Envolve-te na lã do Cordeiro de Deus, quer dizer, embrulha-te nos ensinos de Jesus, nas vibrações de amorosidade e ser simples
dedicado e puro de coração. Não temos que complicar nada, temos que ser naturais. Não precisamos mais do que isso. Coração aberto, desejo sincero, é isso que o mundo está precisando, de pessoas que sejam mais honestas com o seu próprio sentimento. Não te iludas com os transitórios prazeres que enlouquecem, nem com os tesouros da ilusão que se desfazem facilmente, porque às vezes nos deixamos levar nessas ondas. Ser fiel em todos os teus atos, gentil e correto em teus compromissos e nobre em tuas ações. Ser fiel em todos os teus atos, fiel à lei de Deus, fiel aos ensinos de Jesus, fidelidade ao bem. Ser fiel em todos os teus atos, gentil e correto nos teus compromissos. Temos compromissos, procuramos ser melhores, realizar de forma mais delicada, né? Mais correta e nobre em tuas afeições, porque as nossas afeições merecem essa nobreza do relacionamento humano. Assim, meus amigos, fechamos o capítulo 7º, deixando o capítulo 8 para a semana que vem, que tem como título Sob Qualquer Aspecto. Esse capítulo do escanto, capítulo 7º, quem tem a obra Vidas Vazias de Joana de Ângeles, aproveite, leia, releia, repense. Eu acho que tem muitos ensinamentos para todos nós. Vamos agradecendo a companhia, a alegria de estarmos juntos, as bênçãos dos céus por podermos estar juntos. E a semana que vem, se Deus quiser, a segunda-feira, estaremos aqui novamente. Vamos encerrando, pedindo a Deus que abençoe a todos, ilumine, proteja e guarde, que as bênçãos desçam sobre os lares. E vamos fazer aquela prece poema do Monsenhor Horta, na obra Parnaso de Além Túmulo, do Chico Xavier, que diz: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Muita paz, muita luz, bom fim de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser.